Parnasianismo. O parnasianismo é uma escola literária ou movimento literário que surgiu em oposição ao realismo e naturalismo, representando a valorização do positivismo e da ciência. O nome vem do termo Parnaso, que na mitologia grega significa o nome da montanha consagrada pelo deus Apolo e de suas musas na poesia. O nome desse movimento literário se deve também à sua primeira publicação chamada Le Parnasse contemporain, pelo autor, Alphonse Le Maire, sendo um dos parnasianos. O parnasianismo foi considerado um movimento realista em poesia, mas diferente do realismo que utilizava a ficção como bases científicas para a sociedade, o parnasianismo não faz questão de utilizar essas bases para o seu movimento. Já a influência do cientificismo e do positivismo foi a base para a estética da poesia no parnasianismo. O movimento foi baseado pela doutrina da arte pela arte, que teve origem pelo poeta francês Théophile Gautier, que defendia o princípio de que a arte não precisava ter uma base de significados e sentimentos humanos, mas sim como o intuito de ser perfeita, bela e refinada. O parnasianismo surgiu na França durante o século XIX, com o objetivo na criação de poesias perfeitas, em oposição ao realismo e ao naturalismo, contrariando totalmente a prosa, já que o movimento foi essencialmente poético. O movimento parnasianismo no Brasil teve maior destaque do que nos países da Europa, sendo que no Brasil o parnasianismo não seguiu todas as características do parnasianismo francês. A diferença foi que a subjetividade e o nacionalismo estavam presentes nos poemas dos autores brasileiros. Já na estética parnasiana francesa, esses aspectos eram deixados de lado por questão da própria cultura parnasiana europeia. O auge do parnasianismo em terras brasileiras foi com Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1889. Tríade parnasiana. Os pioneiros do parnasianismo no Brasil foram os poetas Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia, formando um grupo que ficou conhecido como a Triada Brasileira do Parnasianismo. Parnasianismo na literatura. Assim como o realismo e o naturalismo, o parnasianismo foi um movimento literário contemporâneo, sendo o realismo e o naturalismo na prosa e o parnasianismo na poesia. A poesia parnasiana valoriza o cuidado formal e a expressão mais contida dos sentimentos, sendo um vocabulário mais elaborado, racionalista e voltado para os assuntos mais universais, como um objetivo principal de se opor ao sentimentalismo do romantismo e às prosas pelo realismo e naturalismo. Com o foco das poesias serem perfeitas, os autores parnasianos buscavam palavras ideais na construção dos poemas com foco na racionalidade, dedicando-se totalmente à perfeição e à linguagem culta. Características: objetividade, oposição ao subjetivismo e sentimentalismo exagerado. Impessoalidade, ausência do eu, negação do sentimentalismo romântico. Estética ou culto à forma, correção gramatical, estrutura e perfeccionismo na construção da poesia. Arte pela arte. A poesia não tem nenhum compromisso, a realidade não é uma influência para a poesia. Descritivismo, preocupação com a descrição bem detalhada da forma física e estética dos objetos. Uso de figuras de linguagem. Os poemas parnasianos têm a preferência pelo hipérbato, recurso que utiliza os textos contribuindo para os objetivos das obras. Preciosismo. Linguagem culta e de difícil compreensão. Focaliza-se no detalhe. Cada objeto deve ser singular. Universalismo temático. O nacionalismo era explorado mais pelos parnasianos brasileiros, sempre sendo com moderação. Em resumo, parnasianismo, naturalismo e realismo são escolas literárias que ocorreram simultaneamente em meados do século XIX e surgiram na Europa. Esses movimentos contrariavam o romantismo, um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. O parnasianismo surgiu em oposição ao naturalismo e ao realismo, representando a valorização do positivismo e da ciência, também contrariando totalmente a prosa, já que o movimento foi essencialmente poético.